Você acredita que um lugar pode lembrar? Que as paredes podem guardar mais do que rachaduras? Essa é a história de Laura, uma psicóloga acostumada a ouvir as dores dos outros, até que se mudou para o interior e começou a ouvir vozes que não estavam em nenhuma sessão. O que parecia uma simples herança de família se revelou uma prisão de ecos. Mas o mais assustador não era o que ela ouvia. Era o que, no fundo, já sabia. Porque quando as vozes começaram a chamá-la pelo nome, um nome que ela não usava nesta vida, Laura entendeu que a casa não queria assustá-la, queria lembrá-la. E o que ela fez mais de 100 anos atrás não podia continuar enterrado. Laura chegou à antiga casa no fim de setembro, pouco antes das chuvas fortes do interior começarem. Era uma construção do século XIX, afastada da cidade, no alto de uma colina cercada por eucaliptos. A herança viera de uma tia distante que ela mal conhecera. Uma mulher solitária, reclusa, da qual sua mãe pouco falava. Deve estar caindo aos pedaços, disseram os colegas de profissão, meio em tom de piada. Mas não estava. A casa estava estranhamente conservada. A madeira escura das paredes parecia absorver a luz. Os pisos rangiam com firmeza, e cada móvel parecia exatamente no lugar onde sempre esteve. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Ou pior, como se ele ainda morasse ali. Laura estava em busca de silêncio. Depois de um divórcio amargo e um esgotamento emocional, precisava de ar, de recomeço. Pretendia abrir um pequeno consultório na cidade vizinha e trabalhar apenas meio período. Mas o silêncio da casa não era o que ela esperava. Na primeira noite, acordou às 3h17 com a impressão de ter ouvido uma criança sussurrando no quarto ao lado. "Você viu meu sapato?" Ela congelou na cama, o coração disparado, os olhos tentando atravessar a escuridão. Pegou o celular e iluminou o corredor. Nada. Na manhã seguinte, convenceu-se de que era só o eco do vento. Mas o vento não sabe fazer perguntas. No segundo dia, ao abrir uma das gavetas da escrivaninha do quarto principal, encontrou uma fita de cetim azul embolorada e um pedaço de papel amarelado com uma caligrafia infantil. "Prometo que hoje eu não vou chorar." Aquilo a incomodou. Era uma frase simples, mas havia dor nas entrelinhas. Laura, que passara anos ouvindo desabafos profundos, sentiu uma familiaridade desconcertante naquele papel, como se, de algum modo, ela já tivesse escutado aquilo. Durante o dia, tudo parecia normal. O sol entrava pelas janelas altas, os pássaros cantavam e até a brisa entre os eucaliptos soava poética. Mas à noite, a casa mudava. O chão rangia mais. As paredes pareciam emitir estalos inexplicáveis. E os sussurros voltavam. "Posso dormir com você hoje?" Laura começou a deixar a luz acesa no quarto. Na terceira noite, ao descer para beber água, ouviu passos rápidos correndo pelo andar de cima. Agarrou o celular. Subiu lentamente. Nada. Portas entreabertas. Um leve cheiro de lavanda no corredor, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Voltou a dormir com dificuldade. No café da manhã, ligou para a irmã. "Você lembra da tia Maristela, a que me deixou a casa?" Vaga lembrança. Por quê? Ela morava aqui sozinha? Sim, dizem que depois dos 40 ela ficou estranha, fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Laura hesitou. "Você acha que ela podia, sei lá, ter feito algo?" A irmã riu. "Laura, você tá ouvindo coisa nessa casa?" Ela não respondeu. Nos dias seguintes, começou a fazer anotações em um caderno. Registrava cada barulho, cada sensação. Começou a notar padrões. Os sussurros vinham sempre por volta das 3 da manhã. Sempre vozes infantis. Sempre vindas do andar de cima, onde havia apenas 2 quartos antigos e um sótão trancado com uma grossa corrente. Na sexta noite, sonhou que estava sentada em uma cadeira de balanço no sótão. Era mais nova, usava roupas antigas, um vestido marrom e pesado, e ouvia, em silêncio, 3 crianças ajoelhadas no chão, recitando versos. Uma delas chorava. "Repita!" Ela mesma dizia com voz dura. Laura acordou com a garganta seca e chorando.
Ela nunca falava assim com ninguém. Era doce, sensível, sempre se orgulhara de sua empatia. Mas aquele tom parecia vir de um lugar profundo dentro de si, um lugar antigo, esquecido. No dia seguinte, decidiu abrir o sótão. Pegou um alicate, quebrou a corrente e empurrou a porta com força. O cheiro foi o primeiro golpe. Madeira podre, umidade e algo mais. Algo adocicado e morto ao mesmo tempo. O espaço era pequeno, coberto de poeira. Um cavalete antigo, brinquedos de madeira empilhados e uma manta rasgada dobrada no canto. E no centro do chão, como se alguém tivesse deixado de propósito, havia um caderno de capa vermelha. Laura se agachou e o pegou. A capa estava intacta. Abriu a primeira página. Relatos das Meninas, fevereiro de 1883. E embaixo, uma caligrafia conhecida, idêntica à sua. O caderno vermelho era antigo, mas surpreendentemente preservado. As folhas, embora amareladas, não estavam frágeis como Laura imaginava. O papel tinha uma textura grossa, áspera ao toque, como se tivesse sido feito à mão. Na capa, o título, Relatos das Meninas, fevereiro de 1883, havia sido escrito com precisão. A caligrafia era firme, vertical, com um traço que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo tipo de letra que usava em seus diários pessoais. Até os traços do L e do R eram idênticos. O frio que sentiu nas costas não foi por causa do sótão. Era como se ela mesma tivesse escrito aquilo. As mãos tremiam ao virar a primeira página. A tinta, escurecida pelo tempo, ainda era legível. Havia listas de nomes. 3, especificamente: Inês, Beatriz e Zélia. Ao lado de cada nome, estavam registradas pequenas observações diárias. Inês chorou de novo. Precisa aprender a controlar as emoções. Beatriz tentou se esconder durante a aula. A punição foi justa, sem jantar. Zélia não falou hoje. Parece doente. Talvez esteja fingindo. Cada linha era um soco. Laura não conseguia entender o que estava lendo, mas uma parte dela entendia, sentia, não como algo novo, mas como o retorno de uma lembrança mal enterrada. Ela continuou lendo. Conforme os dias passavam, os relatos ficavam mais cruéis. As aulas se tornavam sessões de punição. As meninas, que antes pareciam ser alunas ou internas, passaram a ser tratadas como prisioneiras. Tranquei as 3 hoje. Zélia desmaiou e Inês gritou até ficar rouca. Beatriz rezava. Eu mandei calar. Aqui, quem manda sou eu. Laura precisou parar. Largou o caderno no chão do sótão e desceu correndo as escadas. Lavou o rosto, tentou respirar, mas o ar da casa estava pesado. Como se ela tivesse liberado algo ao abrir aquela porta selada por tanto tempo. Durante o dia, o silêncio reinou. Mas à noite, o sótão começou a ranger, como se alguém estivesse andando lá em cima. Os passos vinham, paravam, depois começavam de novo. Laura tapava os ouvidos, mas ainda assim os ouvia. E quando finalmente adormecia, os sonhos voltavam. No sonho, ela estava em um quarto pequeno, mal iluminado. 3 meninas sentadas no chão, todas de camisolas brancas, cabelos bagunçados, choravam em silêncio. Ela andava de um lado para o outro, com as mãos cruzadas nas costas, vestida com um traje antigo, de gola alta, como uma preceptora severa. Enquanto chorarem, não vão sair daqui, dizia, e acordava encharcada de suor, com a boca seca e a garganta arranhando, como se tivesse gritado a noite inteira. No 5º dia, decidiu visitar os arquivos da cidade. Na biblioteca pública, encontrou registros escassos sobre a casa. Mas em uma publicação da Sociedade Histórica Local, uma linha chamou sua atenção. Propriedade construída em 1872 por Cândido Montenegro, utilizada como residência e local de formação privada para órfãs sob tutela religiosa. Formação privada. Órfãs. Laura perguntou à bibliotecária se havia mais documentos sobre essa instituição. Houve um incêndio em 1904, respondeu a senhora, com um olhar que parecia pesar mais do que suas palavras. Quase tudo se perdeu, mas dizem que 3 meninas morreram aqui. Aqui? Onde? Laura engoliu em seco. Aura engoliu. A mulher apontou a planta da casa na fotografia antiga,
pendurada na parede. A mesma construção, o mesmo sótão. Dizem que gritavam. Até o fim. Laura saiu de lá com as pernas trêmulas. A cidade parecia mais silenciosa, mais antiga, como se todos ali soubessem da história e fingissem não lembrar. Naquela noite voltou ao caderno. Lá encontrou uma folha solta, dobrada e escondida entre as páginas. Estava escrito à mão: "Hoje tranco as meninas pela última vez. Se não aprenderem agora, nunca mais aprenderão. Eu só quero silêncio. Só o silêncio ensina." A assinatura no final era curta, mas reconhecível. L. Montenegro. Laura Montenegro. Era o seu nome, ou parte dele. Ela passou a madrugada acordada. Começou a ouvir os nomes das meninas em sussurros. Às vezes vinham das paredes, outras vezes do espelho. Certa vez, quando fechou os olhos para respirar fundo no banheiro, ouviu atrás de si: "Nós ainda estamos aqui." No dia seguinte voltou ao sótão. No canto, ao lado da manta rasgada, encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro, 3 fitas de cabelo, uma azul, uma vermelha, uma branca e uma chave enferrujada. E sob a tampa, entalhado na madeira, um pedido: "Se eu esquecer, que elas me façam lembrar." Laura chorou. Chorou como não fazia há anos, como se cada lágrima lavasse não apenas a dor daquele momento, mas séculos de culpa. A dor daquele momento, mas séculos de culpa. Não sabia ainda o que fazer com aquilo, mas uma coisa era certa: a casa lembrava, e agora ela também. O dia seguinte amanheceu enevoado. A névoa encobria as árvores ao redor da casa e parecia escorrer pelas frestas das janelas, como se quisesse entrar, se infiltrar, se tornar parte daquilo. Laura acordou com o som de batidas suaves, como dedos tamborilando contra a madeira. Mas ao levantar não encontrou ninguém, apenas pegadas pequenas de pés descalços marcadas na poeira do corredor. Desceu as escadas com o coração apertado. Cada degrau rangia como um lamento antigo. Na cozinha, a cafeteira elétrica estava ligada, mas ela não lembrava de ter apertado o botão. Na mesa, uma das fitas de cabelo estava estendida, perfeitamente alinhada com uma colher. A fita vermelha. Laura pegou o objeto com cuidado. Um arrepio percorreu seu braço. Era como se o tecido estivesse quente, como se tivesse sido usado há pouco tempo. Ela se sentou e ficou ali, olhando para a janela, tentando compreender o que exatamente estava acontecendo. A sanidade parecia se desmanchar devagar, como tinta escorrendo sob chuva. Foi até o sótão mais uma vez. O ar lá em cima era mais frio do que o restante da casa. As janelas estavam seladas, mas ela sentia correntes de vento gelado roçando sua pele. Sentia cheiro de vela, de ferro antigo, de lágrima. Havia uma tristeza impregnada no ambiente. No canto esquerdo, encontrou uma parede onde o papel de parede parecia mais desgastado. Tocou com a ponta dos dedos e sentiu algo gravado por baixo. Rasgou o papel, revelando palavras entalhadas na madeira. "Eu gritei." Mas ninguém ouviu. A caligrafia era infantil. As letras irregulares, anguladas, marcadas com força. Laura passou a mão por cima, tentando imaginar quem, ou o que, havia deixado aquilo ali. Foi então que notou algo estranho. Havia um compartimento oculto atrás da madeira. Com esforço, conseguiu puxar uma tábua solta e encontrou um pequeno espaço escondido. Dentro, havia uma boneca antiga, com cabelos trançados e olhos de vidro que pareciam acompanhar seus movimentos. Preso ao vestido da boneca, um bilhete. Ela nos fazia ficar em pé por horas. Dizia que só quem não chora é digno. Laura caiu sentada, tremendo. Naquela noite, os pesadelos voltaram, mas desta vez, ela não era a mulher severa. Era uma das meninas. Estava sentada no chão frio, com os pés machucados, ouvindo passos se aproximando. A porta se abria devagar, revelando uma figura imponente, de vestido longo e olhos sem expressão. E então, vinha a dor. Um tapa, um puxão de cabelo e o sussurro: "Ninguém te ama aqui, só o silêncio te protege." Acordou gritando. Correu até o banheiro e, ao olhar no espelho, notou algo estranho em seu pescoço. 3 linhas vermelhas, como arranhões, em forma de dedos.
Tentou racionalizar. Disse a si mesma que se arranhou dormindo, que era tudo psicológico. Mas no fundo sabia. A marca era real e antiga. Vinha de muito antes daquele corpo, daquela vida. Tentando se convencer de que estava tudo sob controle, Laura passou a manhã limpando a casa. Mas os cômodos pareciam resistir. Havia manchas que voltavam, rangidos que não paravam. E o mais perturbador, as bonecas. Ela as encontrava em posições diferentes das que deixava, sentadas em círculo de mãos dadas, ou todas viradas para a mesma direção, geralmente a porta, como se esperassem alguém entrar. No final da tarde, decidiu sair de casa. Precisava respirar outro ar, ver outras pessoas. Foi até o mercado local. Lá, encontrou uma senhora idosa que a observava com insistência. "Você é da casa da Rua dos Cedros, não é?" perguntou. Laura hesitou, mas assentiu. A mulher a puxou para perto e disse com um tom quase maternal: "Aquela casa foi maldita por uma criança. Uma delas morreu trancada. Disseram que foi acidente, mas ela ainda grita. As outras sumiram. A dona da casa, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Só que certa noite ficou parada no quintal, olhando para o céu e começou a repetir: 'Eu sou a punição delas.'" Laura congelou. Naquela noite voltou para casa e acendeu todas as luzes. Deixou o rádio ligado, a televisão no volume máximo, mas os sons das meninas ainda se sobressaíam. No sótão encontrou um novo bilhete. Não estava lá antes. "Você se esqueceu, mas nós não. Estamos esperando." E pela primeira vez ela respondeu: "Eu vou lembrar." Na madrugada, acordou com uma sensação sufocante. Era como se algo pesado estivesse sentado em seu peito. Abriu os olhos e, por uma fração de segundo, viu um vulto na beira da cama. Baixo, magro, com tranças longas e olhos abertos demais para o tamanho do rosto. Quando piscou, desapareceu. Na manhã seguinte, Laura tentou sair para trabalhar, mas o carro não ligava. O celular travou. O relógio parou. Era como se o tempo ao redor da casa tivesse entrado em suspensão. Nada funcionava. Nada permitia que ela partisse. Trancada, isolada e com os dias se embaralhando, Laura começou a ouvir as vozes até mesmo durante o dia. Chamados tênues, risos abafados, cânticos infantis sem melodia. Mas o pior ainda estava por vir. Em um dos cômodos que nunca havia aberto, encontrou uma porta trancada com uma cruz pendurada. Arrombou-a. Lá dentro só havia uma cadeira e uma parede inteira riscada com desenhos. Desenhos de meninas. E embaixo de um deles, uma frase: "Ela está de volta, mas agora vai nos ouvir." O frio no ambiente era tão intenso que a respiração saía em nuvens. Laura recuou. Fechou a porta. Mas os desenhos continuaram queimando em sua mente. Naquela noite, antes de dormir, deixou uma caneta sobre a mesa. Quando acordou, havia uma folha rabiscada com a letra de criança. Lembrar dói, mas esquecer nos matou. E ela chorou, porque finalmente entendeu. Aquela casa estava lhe mostrando o que fez. E o tempo da lembrança havia começado. Laura passou o dia seguinte quase em transe. Não conseguia comer, tampouco pensar com clareza. Sua mente girava em torno das frases que apareciam nos bilhetes, das bonecas que mudavam de lugar, das marcas em seu corpo. Mas nada a inquietava mais do que a sensação de estar sendo observada. A cada passo, sentia olhos sobre si. Não os olhos de alguém escondido, mas de alguém dentro. Como se as paredes vissem. Como se a casa respirasse junto com ela. Foi então que decidiu fazer algo que vinha adiando há dias. Procuraria mais a fundo na documentação da casa. Havia uma caixa de arquivos antigos no porão, junto de livros mofados e objetos esquecidos. Pegou uma lanterna, amarrou os cabelos e desceu. O porão era úmido. O ar tinha gosto de ferrugem. A lanterna tremia em sua mão quando encontrou a caixa. Dentro, registros antigos, escrituras, inventários, listas de empregados e uma pasta com o nome da antiga moradora, Laura Bittencourt, seu próprio nome. Mas essa Laura tinha vivido no século XIX.
As datas batiam com o fim do período escravocrata. Começou a ler. As primeiras páginas eram frias, burocráticas, mas então, entre os papéis, encontrou um diário de capa de couro. Folheou com mãos trêmulas. Era um diário de rotinas até certo ponto. Nele, a mulher relatava dificuldades em manter a ordem da casa após a morte do pai. Um homem severo que deixara dívidas e má reputação. Com o tempo, a escrita mudava. Ficava mais dura, mais impiedosa. Hoje, Joana se recusou a comer. A deixei no escuro até aprender. Ruth chorou demais. Amarrei suas mãos com a fita vermelha. Ela vai entender. Silêncio é disciplina. Dor é correção. Um dia, elas vão me agradecer. Laura sentiu um gosto amargo subir pela garganta. Aquelas frases eram cruéis e familiares. Algumas palavras, inclusive, apareciam nos bilhetes que surgiam pela casa. E pior, eram escritas com a mesma letra que a sua. Folheando até as últimas páginas, encontrou algo ainda mais inquietante. Havia uma lista de nomes com datas. Ao lado de 3 nomes, Yara, Ruth, Joana, havia um X desenhado à caneta. Foi nesse momento que ouviu o espelho estalar. Subiu correndo. O espelho do corredor, que sempre tivera um tom opaco e envelhecido, agora estava limpo, como se alguém o tivesse esfregado há pouco. Aproximou-se devagar. Ao olhar para o reflexo, viu não a si mesma, mas a mulher do retrato antigo, pendurado na biblioteca, vestido escuro, cabelo preso, olhos frios, e então o espelho rachou. A rachadura corria do topo ao fundo, como uma cicatriz que se abria. No vidro surgiram palavras escritas embaçadas, como se sopradas de dentro. Você estava lá. Laura caiu para trás gritando. A luz oscilou, a casa gemeu. Um barulho seco, como uma porta batendo com força, ecoou pelos corredores. Durante a madrugada ela não conseguiu dormir. Sentou-se na biblioteca, cercada pelos papéis, pelas bonecas, pelo diário. E ali, as vozes começaram de novo. Mas, desta vez, não eram sussurros. Eram diálogos, frases repetidas em coro infantil. Senhora, podemos sair. Eu fui boa hoje, senhora. Senhora, estou com frio. Laura tapou os ouvidos. Mas a dor de cabeça se intensificava. Era como se sua mente estivesse se rasgando por dentro. Como se, a cada nova frase ouvida, uma lembrança esquecida voltasse, mas sem pedir permissão. Ajoelhou-se no chão da biblioteca e gritou: "O que vocês querem de mim?" E então todas as vozes se calaram, menos uma. Clara, que você lembre. O nome surgiu em sua mente como um sussurro quente e doloroso. Clara era uma das meninas, e a única que tentara fugir, mas foi pega, castigada, trancada no armário da despensa até que sua voz sumisse, até que sua respiração desaparecesse. No dia seguinte, Laura abriu aquele armário. Dentro encontrou uma boneca sem olhos, e atrás dela, na parede, uma inscrição feita com carvão. Ela voltou, mas desta vez vai ouvir. A casa tremia, ou talvez fosse o coração de Laura que, enfim, aceitava o que já sabia. Ela não era vítima daquela casa. Ela era o motivo das vozes. E o pior ainda estava por vir. Laura acordou com o som de água pingando. Não sabia ao certo se era sonho ou realidade. A cabeça latejava. As vozes tinham desaparecido, mas deixaram para trás um zumbido incômodo, como uma presença silenciosa grudada à pele. Foi até o banheiro. Ao acender a luz, viu seu reflexo no espelho, com olhos fundos e olheiras profundas. Mas havia algo mais. Na parede atrás de si, a palavra culpa, escrita em vermelho, como se riscada com o dedo sobre sangue seco. Virou-se num sobressalto. A parede estava limpa. A alucinação, se era isso, estava ficando mais real a cada dia. Tomou um banho rápido, evitando olhar para qualquer espelho. Ao sair, notou algo no chão da cozinha, um pequeno pedaço de tecido, como um retalho antigo de vestido infantil manchado. Não sabia de onde viera. Sentiu náuseas, mas engoliu seco e guardou o pano numa caixa com outros itens estranhos que vinha acumulando nos últimos dias.
Decidiu procurar ajuda. Encontrou o contato de uma terapeuta especializada em hipnose e regressão de vidas passadas. Ligou. Explicou tudo com a voz embargada, esperando ser ridicularizada. Mas a mulher do outro lado não riu. A casa está despertando você, disse calmamente. E o que você está sentindo não é loucura, é memória. Marcou uma sessão para o dia seguinte. Até lá, decidiu continuar investigando. Revirou os porões da casa mais uma vez. Encontrou uma caixa escondida atrás de tijolos soltos. Parecia uma urna. Dentro, pequenos objetos, pedaços de fitas vermelhas, dentes de leite envoltos em tecido e uma fotografia antiga. Na imagem, uma criança sorria. No verso escrito com caligrafia trêmula, Ruth, 1883, primeira a aprender o silêncio. Laura caiu sentada no chão. As datas, os nomes, tudo se encaixava. Ela havia feito aquilo. Ela, em outra vida, havia transformado crianças em espectros de dor. As vozes não estavam assombrando a casa. Estavam esperando que ela lembrasse. Na sessão de hipnose, a terapeuta pediu que ela fechasse os olhos e respirasse fundo. Laura sentiu o corpo afundar na poltrona. Logo, estava vendo coisas que não fazia ideia de onde vinham. O poço no quintal, os castigos no sótão, as crianças dormindo em colchões de palha. E Laura. O nome surgiu como uma explosão silenciosa em sua mente. Meu nome era Laura. Na vida passada, ela era conhecida por sua frieza. Tinha herdado a casa do pai e jurava que manteria a ordem e o nome da família. As crianças não eram vistas como pessoas, eram servas, propriedades, e quando desobedeciam, ela punia. Mas Ruth foi diferente. Ruth a enfrentou. E Laura não suportou. Trancou a menina por dias. Não a ouviu gritar, ouviu cantar. E isso a irritava. Até que o canto parou. Laura voltou da sessão trêmula. Pela primeira vez, tudo fazia sentido. E tudo era insuportável. Aquela culpa silenciosa que a acompanhava desde a juventude, agora tinha nome. Tinha rosto e estava ali, naquela casa. Naquela noite, ao tentar dormir, escutou risos. Mas não risos de deboche ou vingança, risos infantis. Acordou e seguiu o som até o corredor. As portas estavam abertas. Uma luz fraca vinha do quarto de hóspedes. Lá dentro, 3 bonecas sentadas no chão. Todas com os olhos voltados para ela. Sobre a cama, um bilhete. Você lembrou. Agora falta sentir. Laura caiu de joelhos. Chorou como nunca havia chorado. Chorou por Laura, por Ruth, por si mesma. Naquele instante, compreendeu algo profundo. A dor das meninas havia atravessado gerações para alcançar o coração de quem as machucou. E talvez, só o amor, ainda que tardio, pudesse acalmar o que ficou. Mas antes do perdão, viria o juízo. E a casa não havia terminado com ela. A noite caiu sobre a cidade com um silêncio espesso. Laura estava sentada no centro da sala, cercada por velas acesas. As luzes da casa estavam apagadas. A caixa com os objetos das crianças estava diante dela. Sentia o coração bater como um tambor ritualístico, guiado por algo que ela não compreendia totalmente. Tinha decidido encarar tudo até o fim. Pegou a fita vermelha de Ruth. Passou-a pelos dedos. Em seguida, acendeu a última vela e disse em voz alta: Eu estou ouvindo. Vocês podem falar. O que aconteceu a seguir foi indescritível. As velas tremularam, mas não havia vento. Um estalo ecoou no forro da casa. E então, passos, claros, lentos, acima dela, no sótão. Como se pés pequenos caminhassem entre tábuas que não rangiam há séculos. Laura se levantou. Cada passo seu parecia ecoar como um trovão abafado. Quando passou pela porta da cozinha, ela se fechou com um estrondo atrás de si. Depois, a do corredor e a do banheiro. O som de crianças cantando invadiu o ambiente. Uma melodia antiga, de ninar, repetida em uníssono por vozes agudas, como se dezenas de meninas entoassem um refrão esquecido. Durma bem, durma em paz, mas a culpa volta se não se desfaz. A cada nova estrofe, as velas vacilavam.
As sombras nas paredes se moviam como se dançassem. Gritos surgiram nos cantos da casa, alguns longos, cheios de dor, outros secos, como se vindos do fundo de um poço. Laura não correu. Pegou a lanterna, subiu a escada. Ao abrir a porta do sótão, viu as 3 meninas, mas não como fantasmas em lençóis. Estavam lá, sólidas e silenciosas. Yara, Ruth e Joana. Suas roupas eram simples, seus olhos profundos. E o mais perturbador, não havia raiva neles. Havia tristeza. Joana deu um passo à frente e apontou para uma caixa encostada no canto. Laura a abriu. Dentro, livros, velhos cadernos de anotações, diários de Laura, páginas de arrependimento tardio, palavras escritas com fúria e remorso. Eu queria ter amado, mas amei o controle. Não gritaram no fim, e isso me matou por dentro. Se um dia eu voltar, que eu escute. As meninas olharam para Laura como quem entrega algo, e desapareceram. Ela desceu as escadas em transe. Ao entrar na sala, todas as velas estavam apagadas, mas no centro da mesa, um novo objeto, uma pequena boneca de pano, costurada com tecido da mesma fita de Ruth. Compreendeu então que havia cumprido o ciclo. No dia seguinte, levou todos os itens à igreja da cidade. Conversou com o pároco. Pediu permissão para selar o sótão e criar um memorial discreto para as meninas, com seus nomes, datas e uma frase. A dor só grita quando não é ouvida. A casa ficou mais leve. O vento voltou a passar livre pelas janelas. Os espelhos, antes cobertos por panos, refletiam apenas o presente. E Laura dormia, sem vozes, sem medo. Mas em seu último sonho, uma cena. Ela vestida de branco, caminhando entre flores. As meninas atrás dela, sorrindo. E ao fundo, a casa, agora em ruínas, coberta por eras e luz dourada. Acordou com lágrimas nos olhos, porque entendeu que perdoar-se é ouvir a própria dor, e ouvir, às vezes, é tudo o que as vozes do passado precisam. Laura viveu para lembrar. Laura morreu sem entender. Mas o tempo sempre volta. Algumas casas não esquecem, algumas almas também não. E Laura descobriu que herdou muito mais que uma construção de madeira e tijolos. Herdou o juízo de atos que ela mesma cometeu. E você? Será que escutaria o que as paredes têm a dizer? Porque às vezes elas apenas sussurram, mas outras vezes elas gritam. Se você gostou dessa história, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também sente que algo ainda está inacabado e se inscreva no canal.